Bom, pessoal, aqui é mais uma questão de gráfico, mas não está associada a movimento, nem nada assim com a física, né? Mas é através de uma leitura de um gráfico que a gente pode tirar algumas interpretações parecidas com o que acontece com a física, tá bom? Este gráfico ele mostra a quantidade de emissão de CO2 durante um intervalo de tempo. E olha que ele fala aqui para a gente o seguinte, que o aumento médio de emissão dos últimos 50 anos se mantiver constante. Então, o aumento da emissão do CO2 durante o mesmo intervalo de tempo será o mesmo, tá bom? A gente vai usar essa informação aqui para a gente conseguir determinar qual que é a quantidade de toneladas, milhões de toneladas de CO2 emitidas em 2020. Então, a gente vai pensar aqui simplesmente numa função linear, que você poderia pensar na função da velocidade ou na função da posição do movimento uniforme, tá certo? Para a gente determinar isso. Então, eu vou pensar no seguinte, a quantidade final tem que ser igual à quantidade inicial mais a razão, né? A quantidade de carbono lançado durante o intervalo de tempo, que eu vou chamar aqui de taxa, vezes o intervalo de tempo. Se você parar e comparar, é como se fosse a função horária da posição de um movimento uniformemente variado, tá certo? Então, você pode pensar desse jeito também para facilitar a nossa vida. Primeiro, a gente tem que descobrir esse aumento da taxa. Esse aumento da taxa a gente vai perceber pela inclinação da nossa função aqui, ó. O enunciado pediu para que a gente considerasse que o aumento da emissão do CO2 nos últimos 50 anos mantivesse constante. Então, é como se a gente quisesse determinar a inclinação da nossa função entre o instante 1950 ao instante 2000, tá certo? Então, a gente vai determinar essa taxa pegando o ponto final, que seria a quantidade de carbono emitido no ano de 2000, que é 24.260, menos a quantidade de carbono lançada no ano de 1950, que foi 5.980, dividido pelo intervalo de tempo, que é de 50 anos. De 1950 a 2000, passaram-se 50 anos. Essa taxa, então, a gente vai perceber que corresponde a aproximadamente 365,6. Tá certo? Descobrimos essa taxa. Lembrando que é milhões de toneladas por ano, pegando como base os últimos 50 anos. Jogando aqui na nossa função, a gente consegue determinar isso. Então, a quantidade final vai ser igual à quantidade inicial. Aqui você tem a liberdade de escolher no ano de 1950 ou no ano de 2000, tá bom? Eu vou escolher no ano de 1950, aonde que a quantidade inicial era de 5.980, mais a taxa que a gente acabou de calcular, 365,6, vezes o intervalo de tempo, que a gente quer até 2020. De 1950 a 2020, irão se passar 70 anos. Então, resolvendo essas contas, iremos perceber que a quantidade de CO2 lançado em milhões de toneladas durante esse intervalo de tempo vai ser 31.572 milhões de toneladas lançadas no ano de 2020. Tá certo? Então, a gente percebe que a alternativa correta é a letra B.